Marcando o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Câmara realizou um seminário reunindo especialistas para conscientizar, informar e fortalecer as ações acerca do tema que traz dados alarmantes. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, a cada 8 minutos uma criança é abusada. Organizador do evento, o vereador Oswaldo Silva, presidente da Comissão Permanente de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, reforçou o papel da sociedade nessa luta. Dar visibilidade ao trabalho de conscientização, combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Como a gente tem sempre falado, a criança e o adolescente é a base da sociedade e o futuro da sociedade, né? E tudo que acontece com a criança e o adolescente, normalmente deixam marcas profundas nas crianças, no adolescente, que às vezes duram a vida inteira, né? Então, cabe a nós, como poder público, e também à sociedade, afinal de contas, lá no Estatuto fala que é dever da sociedade num todo. Começa dentro de casa. A Semana Municipal de Conscientização sobre o Abuso e Exploração existe na cidade após criação do projeto de autoria do vereador Edson Santos. Tem aumentado muito no país, né? Acabei de ouvir uma entrevista agora que aumentou mais de 70% nas redes sociais as imagens de exploração sexual de criança e adolescente. Então é um assunto que a gente tem que estar batendo sempre, né? E hoje é o Dia Nacional, né? Contra a exploração sexual de criança e adolescente. E aqui na casa foi instituída, né, a Semana Municipal, tá? Que é um projeto de minha autoria e do vereador Cláudio Miak. Entre as palestrantes, a advogada e diretora da Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social, Luana Guimarães, trouxe a importância de falar sobre o assunto. É uma das principais campanhas que a Secretaria de Assistência Social, em parceria com as outras pastas, procura criar uma grande mobilização e uma comoção social para a reflexão sobre o tema, para que a gente discuta e reflita sobre boas práticas no sentido da gente identificar as questões de abuso, como fazer a notificação, né? Fomentar na comunidade essa coisa da denúncia ser importante. Vou conversar também sobre alguns mitos, né, que permeiam o assunto e por que o tema ainda continua bastante invisibilizado, né? A gente sabe que acontece, as denúncias são muito subnotificadas, né? E como fazer para a gente enfrentar, né, de maneira mais assertiva esse problema. Segundo Luana, os dados são coletados com diferentes fontes, para a partir dos números existir os desdobramentos de ações. A gente tem monitorado alguns dados através dos canais de denúncia que a gente tem de encaminhamento Disque 100 e também pela atuação dos conselhos tutelares, né, pela Secretaria de Assistência Social. A saúde também monitora esses dados, porque todo tipo de violência ele é monitorado, né, como pela vigilância epidemiológica, né, da cidade. Então, a gente precisa compilar, né, olhar para esses dados, compilar esses dados para poder fazer a identificação desses perfis, os locais de maiores ocorrências, quais são as faixas etárias, onde estão essas crianças, para a gente conseguir construir políticas públicas que venham de encontro à proteção dessas crianças. A advogada também levantou a questão da educação sexual, que precisa existir pensando nas diferentes fases da criança. A gente ainda tem muitos mitos em relação à educação sexual, como ela deve acontecer dentro de casa, junto às escolas, essa parceria que a gente tem que ter para instruir as nossas crianças, para conseguir falar sobre o tema. Então, esse eu acho que é o principal mito que a gente, enquanto sociedade, precisa enfrentar, não tratar a coisa como tabu, e sim como uma violência, né, para a gente conseguir combater de forma mais efetiva. O juiz Gioia Perini, da Vara da Infância e Juventude, também foi palestrante e reforçou que o tema precisa estar em evidência. É algo que nós vivenciamos no Brasil e no mundo, infelizmente. Agora, tem surgido, sim, ideias novas, tem surgido novas leis, políticas públicas para tentar, de alguma maneira, amenizar essa questão. A divulgação não pode parar. É algo que tem que vir à tona constantemente, essa questão tão sensível para todos nós. E os holofotes têm que realmente estar direcionados para essa questão
que diz respeito ao abuso infantil. A coprefeita Priscila Yamagami lembrou dos canais de denúncia e a função de todos no combate. Todos nós somos responsáveis e podemos ajudar nessa questão, nessa causa tão relevante, se não a mais relevante, em relação a proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Se por acaso sentirmos que, ou desconfiarmos de alguma situação desse jeito, né, que a criança esteja em risco, a criança possa estar passando por alguma situação de abuso ou de violência, precisa denunciar. É muito importante que a gente não se omita nesses casos. A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, as denúncias podem ser anônimas, a pessoa não vai se comprometer, mas desconfiou. Nós temos os profissionais que vão averiguar, que vão entender, mas não é possível deixar com que tenha uma desconfiança e o caso continue. Eu trago muito a questão da atenção plena, porque às vezes a gente está no automático, às vezes a gente está desligado, está com N problemas que são as realidades de todos nós, mas está atento às situações, a falas, a desenhos. Então é muito importante que o ano inteiro, né, a todos os dias, a gente esteja atento a essa pauta. O vereador John Ross também levantou a relevância da divulgação e publicidade. O combate contra o abuso e a exploração sexual infantil, ele é muito importante na medida que é dado publicidade em todas as ações e que envolve todas as autoridades e atores, né, do segmento, porque uma vez que isso acontece, a gente vai conseguindo descobrir e encontrar formas também, políticas públicas, para combater, né, esse grande problema que hoje a gente tem na nossa cidade, em todo o nosso país e no mundo, né? O evento completo está disponível nas redes sociais da Câmara Municipal. Até breve!